Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o dia de cada um e que a graça e a paz do Senhor, o amor de Deus habite ricamente em cada coração. Amém? Meus amados, a nossa reflexão hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. O versículo é o 6, mas também o 7. Que diz assim a palavra do Senhor: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Meus amados irmãos, meus amigos, minhas amigas, nesta manhã eu queria falar com vocês a respeito de um tema muito importante: a família saudável através do diálogo. Essa é uma devocional que nós encontramos no livro 50 Dias de Oração pela Família, na versão 2025. A reflexão, ela é de autoria do pastor Marcos Antônio Miranda Bittencourt. Ele é um pastor da Igreja Batista de Jaqueira. Então, o pastor escreveu o seguinte: uma pesquisa feita nos Estados Unidos por Florence Caslow e Lita Schwartz revelou que antes da década de 1970, as alegações mais comuns para o divórcio eram a infidelidade, dificuldades financeiras, problemas com a família do cônjuge, violência doméstica e negligência do lar. Mas, a partir da década de 1980, as principais alegações passaram a ser a falta de entrosamento e a falta de comunicação com o cônjuge. Com o surgimento do smartphone e das redes sociais na década de 90, aos poucos o diálogo dentro da família foi cedendo lugar a um tipo de pessoa com comportamento mais centrado em si mesmo, uma espécie de robô conectado a um dispositivo, causando o empobrecimento afetivo, cognitivo e espiritual dos membros da família. A Bíblia revela em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 7, que nos primeiros tempos de Israel, o diálogo era estimulado pelo pai aos seus filhos a partir dos ensinamentos da palavra de Deus. De fato, é preciso que o pai, e na ausência, a mãe, assumam a liderança dessa preciosa tarefa para o bem da família. Podemos listar aqui algumas das importâncias do diálogo em família. Primeiro, o diálogo, ou um diálogo centrado na palavra de Deus, instrui a criança no caminho em que deve andar para que não se afaste do Senhor durante toda a sua vida. Essa palavra está em Deuteronômio, aliás, em Provérbios 22, 6. Também fortalece os vínculos familiares, estimulando a confiança dos filhos em seus pais, ou seja, os filhos não terão medo de fazer perguntas ou falar de suas coisas com seus pais. Isso é muito importante em situações em que seria mais fácil para uma criança esconder sofrimentos causados por bullying escolar ou até mesmo abuso sexual devido ao medo de falar sobre isso em casa. O diálogo ainda favorece a resolução de conflitos e crises familiares, baseando-se no fato de que tudo pode ser conversado abertamente, focando principalmente no problema e não na pessoa e no que deve ser feito para ele ser resolvido. Além do mais, a prática do diálogo no lar, estimulada pelos pais, gerará intimidade espiritual entre os membros da família e forjará futuros homens e mulheres preparados para a vida em sociedade e para todos os direitos e deveres inerentes a essa vida
adulta. É esse olhar e essa escuta, além das palavras dirigidas aos filhos, que propiciarão esse desenvolvimento pessoal. Certamente, com base no texto de Deuteronômio 6, de 4 a 7, o culto doméstico pode alavancar essa prática que versará não apenas sobre assuntos espirituais, mas também sobre a vida comum e o dia a dia de cada membro da família, através de atenção amorosa e segura. Que Deus desperte os pais para que estimulem a prática do diálogo em família. Que o amor e a confiança mútua em família cresçam a partir da prática do diálogo no lar. É isso aí, meus irmãos. Hoje as pessoas estão deixando de dialogar por conta de celulares. Muitas vezes as pessoas estão ali entretidas nos celulares, estão conversando com outras pessoas ou jogando joguinhos e uma pessoa da família ao seu lado e ela não dá nem atenção. É importante que haja diálogo no lar entre as famílias e que esse diálogo seja permeado pela palavra do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, com vocês, hoje e sempre. Bom dia, Deus abençoe. Há um recadinho para vocês. Você que está me assistindo, inscreva-se no nosso canal, deixe ali o seu like e ative o sininho para você receber as notificações todos os dias quando nós colocarmos as nossas meditações. Deus abençoe a todos.